A paz do Senhor, meus amados. Novamente eu estou aqui de pé diante do Senhor e de vocês, viu? Agora eu vou me sentar um pouquinho, porque o nosso Deus é maravilhoso, é santo, é poderoso, é glorificado, é bondoso, é fiel, é misericordioso em nossas vidas. Então eu tenho aqui mais uma mensagem. Meus queridos irmãos, eu vim do Maranhão para cá, eu estava afastado da presença de Deus, solteiro, né, com 23 anos, hoje eu estou com 47 anos, graças ao bom Jesus, e é o motivo que eu vim, meus queridos irmãos. Eu voltei, né, me reconciliei com o Senhor, passei muita luta aqui no DF, muitos problemas, mas aí o Senhor preparou uma varoa para mim, e aí eu casei com ela, veio os filhos, né? Eu tenho 8 filhos, 7 filhos moram comigo, já tenho uma moça casada, mora aqui no Goiás, em Águas Lindas, mas 7 filhos moram comigo. O mais velho tem 20 anos, e aí vai descendo, e o mais novo tem 2 anos. O mais novo, o nome dele é Miguel, depois é o Miqueias, depois é a Débora, depois é a Késia, depois é a Esther, depois é a Raquel, né? E o mais velho dos meus filhos é a Brenda, que já está casada. E depois dela, voltando, é o Maico Alexandre. E eu glorifico a Deus, irmão, pelo Senhor ter me dado esse tanto de filho. Ele tem me ajudado a cuidar, tem me ajudado a ensinar, tem me ajudado a alimentar. Alimentar é responsabilidade do pai, né? Trabalhar, mas é o Senhor quem abre as portas, nos capacita, nos dá saúde. Amém? Como eu falei para os meus queridos irmãos, eu tenho orado, tenho pedido aos meus irmãos de perto, de longe. Meus queridos, eu estou orando a Deus, estou sem condições agora para me comprar uma caixa de som, daquelas Oneal ou Mundial, que parece uma mala. Vocês sabem qual que é? Para que eu venha estar evangelizando, né? Para que eu venha estar aqui também no meu condomínio, botando os hinos, que isso faz parte de missão, né? Botando hinos, pregação. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, se alguém não quer ir à igreja, mas se ouve, né, a palavra de Deus, o Espírito Santo é quem vai convencer. Voltando, irmão, ao que eu estava falando, eu vim do Maranhão, casei, me reconciliei com o Senhor, eu e minha esposa, e hoje eu estou mais de 17 anos que voltei, né, da presença de Deus para a presença do Senhor. E o Senhor tem me ensinado, tenho passado muita luta com 6 filhos, 7 filhos, né? E o Senhor tem cuidado de nós, graças a Deus. Nunca passei fome, nem necessidade, passei uns apertos, mas o Senhor é quem prova os seus servos, para depois aprovar. E eu louvo a Deus, irmão, de estar nesta manhã maravilhosa, aqui diante de pessoas lindas, de pessoas maravilhosas, que é você, de pessoas que é abençoada pelo Senhor, porque com certeza você é, irmão. A Bíblia diz que o melhor dessa terra Deus deixou para nós. O melhor dessa terra é a palavra do Senhor, porque tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, né? Eu estou aqui com a Bíblia João Ferreira de Almeida, é uma Bíblia pentecostal, né? É uma Almeida revista e corrigida, é com letras grandes, mas eu glorifico ao Senhor que tem te colocado em minha vida. Você que está aí do outro lado, deixa algum comentário, tanto para animar mais a gente, como para abençoar a gente também. Amém, meus queridos irmãos? Isso foi minha história. Eu já vendi milho assado, né? Nas feiras, milho cozido, já vendi maçã do amor, aleluia. Aí um dia Deus usou a minha esposa para me falar: marido, meu amor, arruma um serviço fechado.
E aí eu fui atrás de um serviço, fui orar, fui pedir a Deus, orando no monte, pedindo ao Senhor para usar o pastor para mim, para me abençoar, e os pastores oravam. E um dia o Senhor abriu a porta, o Senhor me capacitou, eu entrei numa firma, né? E aí eu comecei a aprender a mexer com máquinas, né? Ajudando os mecânicos, e aí ele me dava a oportunidade de aprender. E hoje eu sou um operador de máquinas pesadas. Eu opero empilhadeira, bobcat, reto escavadeira, mini escavadeira. Eu opero também escavadeira hidráulica. Eu opero a pá carregadeira. Eu opero vários tipos de máquina. E isso é um dom que Deus me deu. É um dom de Deus, né? Porque graças a Deus o Senhor viu eu com esta família grande e o Senhor me capacitou. Louvado seja Deus. E isso, meus queridos irmãos, eu estou trabalhando, né? Aqui perto de casa, como eu já tenho falado nos outros vídeos, tenho mostrado até a firma que eu trabalho, a Valor Ambiental, e tem sido uma bênção. E eu glorifico neste dia de hoje porque Jesus me chamou para isso, para dizer que Ele é bom e que o diabo não presta. Você, minha amada, meu amado que está do outro lado, se anime, aleluia, no Senhor, se anime no Espírito, porque sempre tu vai estar feliz. Se nós olharmos para as dificuldades, nós vamos murmurar, nós vamos perder a nossa fé, a nossa confiança, nós vamos perder a nossa esperança, mas nós temos que olhar para o alto, né? Pois é de lá que vem a nossa resposta, é de lá que vem o nosso socorro. O socorro bem presente é o Senhor. Então confia na palavra de Deus, confia nos servos do Senhor. Jesus fala na sua palavra, crê em mim e nos meus profetas e prosperarei. E é verdade, vamos acreditar, porque tudo aquilo que o Senhor tem falado, Ele vai cumprir. Mas eu quero deixar uma palavra para os meus amados que estão aí em casa, aqueles que estão viajando, aqueles que estão, aleluia, trabalhando hoje, que Jesus venha te dar saúde e força. Aqueles que estão em casa, que o Senhor venha acampar os seus anjos ao redor do seu lar e que o Espírito Santo possa derramar uma bênção tal sobre a tua vida. Como eu mostrei ainda agora ali no vídeo passado, irmão, umas plantas, ainda tenho que rebocar a frente da minha casa. Eu plantei umas plantinhas lá e eu gosto de sempre ficar tirando uma flor para mim estar cheirando. É benção. Aleluia. Mas graças a Deus, irmão. Eu louvo a Deus pela tua vida, glorifico a Deus pela tua família. Continue forte, irmão. Continue valente, continue acreditando que ao teu lado está o Senhor, né? E as lutas vêm, não é para nos destruir, não. A luta vem para nos ensinar a guerrear. Amém, meus queridos irmãos? Eu quero deixar aqui uma palavra para os meus amados irmãos que fica lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 1 em diante. Os irmãos, lê comigo, pega a sua Bíblia aí na tua casa, medita na lei do Senhor de dia e de noite, e o Senhor vai te comparar como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Você crê, meu querido, minha querida irmã? Aleluia. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos que moram longe, né? Eu tenho uma irmã que mora na Paraíba, tenho outra irmã que mora aqui pertinho, no Goiás, que é Águas Lindas. É uma bênção de Deus a nossa família. Meus irmãos, meus sobrinhos, meus parentes, minhas cunhadas, todas elas são bênçãos do Senhor. Tem o meu sogro também que mora lá no PSU, aqui mesmo no DF, né, cidade satélite, lá no PSU. Então eu glorifico a Deus. Ó, você que está aí do outro lado, louva ao Senhor comigo, minha querida, meu querido. Olha como Jesus te ama tanto que ele se entregou, né, até a morte por ti e por mim, e é motivo de nós estarmos alegres. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade, por mais um dia, a nós estarmos na tua presença,
Amém, meus amados? Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus para esta manhã maravilhosa é, aleluia, a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito da santidade e adoção. Amém? O meu filho Miguel, eu vou estar lendo já. Só um momentinho. Aqui é o meu filho Miguel, olha, a boca dele fica toda melada, gosta de um suco, irmão. Eu ponho café com leite para ele, de manhã ele não quer, né? Ele quer suco com pão de queijo, já acorda de manhã dizendo, pai, pão de queijo, pão de queijo. E o Miguel é uma bênção de Deus, né? Jesus me deu essa criança para me cuidar, ensinar, né? Chama lá o Miqueias lá também, para o Miqueias ver aqui, o povo vê o Miqueias. Então são os meus filhos amados, né? A Bíblia diz que a glória do pai são os filhos e a glória dos filhos são os pais. Então a minha glória tem sido meus filhos, irmão. Graças a Deus. Tem um Miqueias ali, olha, tá com vergonha. O Miqueias gosta de assistir aqui o Vadinic, né? O Cris. É umas criancinhas brincando com os carrinhos, irmão. Então eu vou pegar um suco aqui pro Miguel, que ele foi lá na mesa. Eu estou ainda só aqui em casa. Minha esposa ainda está lá no pai dela. Daqui a pouco ela tá aí. E o Miguel tá aqui, olha, tomando suco e comendo uma galinhada. Amém, meus amados? Então eu vou voltar aqui ao lugar onde eu estava. Vou estar sentado aqui, amém? E a palavra, como eu falei para os meus amados, é Romanos 8. Vai nos falar assim, aleluia, a nova vida debaixo da graça, né? Segundo o Espírito de santidade e adoção. Nós vivemos uma nova vida através do Espírito Santo de santidade e de adoção. Deus, ele nos recebeu como filho, né? Por causa que nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Então a Bíblia diz aqui, o primeiro verso diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Aleluia. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei e do pecado e da morte, né? Aleluia. Porque a lei do Espírito, repetindo, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito de vida é paz, é comunhão, né? É nós estarmos em adoração ao Senhor, porque Ele já nos livrou do pecado, da justiça e da morte, né? Louvado seja Deus. Graças te damos do pecado e da morte. Louvado seja Deus. Eu falei uma palavra aqui, eu acho que os irmãos perceberam. A justiça, nós temos que estar em justiça, sim. Só que Deus nos livrou do pecado e da morte. Amém, meus queridos? Então, continuando. Portanto, o que era impossível a lei, né? Era impossível a lei nos libertar, porque nós não conseguirmos cumprir toda a lei. É muitos mandamentos que há e nós não conseguimos. Mas a Bíblia diz, portanto, o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, né? A lei estava enferma pela carne. Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, né? Jesus veio, nosso Deus veio em carne e condenou o pecado na carne dele ali, ó. Ele, por isso que ele sofreu, padeceu, né? Foi apanhado, foi cuspido, foi crucificado, foi ferido com a lança, né? Foi rejeitado pelo povo dele, porque toda a condenação que nos trazia a paz estava sobre ele. Ele levou aquele mal que nós ia recebermos, ele levou sobre ele, para que nós possamos estar
em paz e com vida, né? Então ele condenou a carne dele ali, ó, padecendo, eu vou sofrer pelo meu povo. Foi assim que ele fez. Continuando, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, né? Ele passou isso para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O nosso Deus é Espírito, não é carne, e por isso que Ele quer que nós adoramos Ele em Espírito e em verdade. Não é, Deus não quer que nós adoramos Ele na carne, não. Ele quer que nós adoramos Ele em Espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Versículo 5. Porque os que são guiados pela carne inclinam-se para as coisas da carne. Meus amados irmãos, e é verdade, os que andam segundo a carne, eles se inclinam para as coisas da carne. Primeiro, é a bebedice, é a glotonaria, né? É a briga, é a fofoca. Tudo isso é inclinação da carne. É as coisas deste mundo, querendo ser milionário, querendo enganar para ter mais do que os outros. Não, isso é inclinação da carne. A inclinação do Espírito, vocês vão ver o que é. Aleluia. Continuando. Porque os que são guiados pela carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas, olha aí, mas os que são guiados pelo Espírito para as coisas do Espírito. O Espírito deseja paz, é amor, é mansidão, aleluia, é temperança. A inclinação da carne é louvar ao Senhor, é obedecer os mandamentos de Deus, os estatutos, as ordenanças. Essas são a inclinação que Deus deixou para que o Espírito de Deus testifique com o nosso e o nosso Espírito possa fazer, aleluia, a vontade de Deus. O Espírito, meu irmão, já está pronto, mas a nossa carne é fraca, precisa a nossa alma, aleluia, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Continuando, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, né? A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Vocês ouviram aí? A carne porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. É verdade. Deus gosta de glotonaria? Não. Deus gosta de bebedice? Não. Deus gosta de briga? Não. O Senhor, aleluia, Ele mostra aqui que a inclinação da carne é essas coisas. É inimizade contra Ele. E quem deseja estar inimigo de Deus vai sofrer as consequências. Nós desejamos ser amigo, né, de Deus, companheiro de Deus, servo de Deus, instrumento de Deus. Isso é que nós desejamos, e é o nosso Espírito que faz a gente desejar isso, ser amigo de Deus. Então, portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não conhece a lei, não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que são guiados, os que estão na carne, não pode agradar a Deus. É verdade, irmão. Quem está na carne desagrada a Deus. Continuando, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Meus amados irmãos, você está aí do outro lado, você não está na carne, não fazendo a vontade da carne. Você faz a vontade do Espírito, a vontade de Deus. Você agrada a Deus. Então se alegra, porque a palavra de Deus fala conosco nesta manhã que nós agradamos ao Senhor. Nós fazemos a vontade de Deus.
Amém? Então nós se inclina para a inclinação do Espírito de vida. Lamai, assomaná, ramai. Aleluia. A nossa inclinação é no Espírito, para nós termos vida, e vida em nós mesmos. Está escrito, se nós participarmos das coisas de Deus, nós teremos vida em nós mesmos. Primeiro, se nós participarmos da carne do Senhor, se nós participarmos do sangue, nós temos vida em nós mesmos. Oh, maravilha de Deus! Eu até me alegro e sinto a presença do Espírito do Senhor em minha vida. Aleluia! Continuando. E se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Que maravilha, né? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Amém, meus queridos irmãos? Então, o Espírito do Senhor tem nos vivificado, nos dado vida, para nós continuarmos a falar dele, a anunciar ele, a acreditar e a esperar a sua promessa, a esperar a sua vinda. Louvado seja Deus. Continuando, versículo 13. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aleluia. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A Bíblia diz que o mundo não pode receber o Espírito do Senhor. Eles não compreendem a obra do Espírito, mas nós recebemos. Nós igreja, nós povo, nós servo, nós, aleluia, lavoura do Senhor, nós recebemos. E o Senhor nos trata como filhos. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Se você anda em espírito, você é filho de Deus. Aleluia. Então não anda na carne, ande em espírito. Amém, meus queridos irmãos? Então nenhuma condenação há para ti. Se levanta, se levanta e faz a obra. Se levanta e faz o id. Se levanta e usa o dom que Deus te deu. Te levanta, meu querido, minha querida. Deixa Jesus te usar. Deixa o homem olhar, deixa o homem falar. Aleluia, como os fariseus falavam. Mas faça a vontade de Deus, que há uma recompensa. Amém? Você que está longe aí, eu quero orar por você. Você que está enfermo, doente, Deus vai te curar. Deus é Deus de perto. A Bíblia diz: quem está doente na igreja, chama os presbíteros. Eu sou presbítero para a glória de Deus. Eu sou presbítero para a glória do Senhor. Amém? E eu determino, eu profetizo a tua cura. Eu profetizo o teu levante. Eu profetizo que tu vai te levantar em nome de Jesus, porque a tua força tem sido Deus. A tua força tem sido o Espírito Santo do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, como eu tenho falado aqui, Pai, a tua palavra diz que nenhuma condenação há para os teus filhos que andam segundo o Espírito. Senhor, nós andamos com teu Espírito. Vivifica nossas vidas, Senhor. Levanta aqueles que estão prostrados nesta manhã, Senhor. Aqueles que estão doentes, Pai, Senhor, eu determino a esta enfermidade. Enfermidade, eu te dou ordem pelo poder que há no sangue e no nome de Jesus. Tu tem ordem para bater em retirada. Você que está doente, prostrado aí, minha irmã, ora comigo, tenha fé e se levanta. Se levanta, porque o poder de Deus é grande, aleluia.
Eu determino a tua cura. Eu determino o teu levante. Você tem que se levantar. Não fique prostrado, não. Aleluia. Olha para Jesus, olha para frente. Deixa Deus, aleluia, continuar te guiando, porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E todos que são guiados pelo Espírito de Deus, lá e a soma, aleluia, são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Oh, maravilha! Nós somos filhos de Deus. Oi. Só um momento, meus queridos irmãos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E é por isso que Deus nos usa nesta manhã. Eu glorifico ao Pai, eu glorifico ao Filho e glorifico ao Espírito Santo que te visita. Senhor, visita essas pessoas, Pai. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Eu não sei onde elas moram, mas o Senhor conhece cada endereço, cada casa, Pai. Visita, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu levanto a minha mão santa, aleluia, e profetizo a cura da tua serva, a cura do teu servo, Senhor. Todos que me assistem, Pai, possam sentir a presença do teu Espírito Santo, Pai, nas suas vidas, e que possa desejar com a sua família estar na tua presença hoje, em nome de Jesus. Amém? Que Jesus te abençoe, e o desejo do meu coração é que tu vai bem em tudo. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Eu louvo a Deus. Ora por mim, meus queridos, minhas queridas. Jesus é conosco. Ele quem tem sido o nosso escudo e broquel. Amém? Deus abençoa. Fica na paz. Oh, maravilha de Deus. Aleluia.